Olá, então bem-vindos para a nossa aula 11. Aqui que a gente vai começar a ver nessa aula? A gente vai começar a ver regras de distribuição de V e F para as sentenças agora da nossa linguagem na lógica quantificacional. O que vocês devem lembrar? Vocês devem lembrar da lógica proposicional, que o que nós tínhamos como símbolos interpretáveis, né? Nós tínhamos um único símbolo interpretável que eram as letras sentenciais e nós atribuíamos V e F para as letras sentenciais e em função disso, graças à definição de valoração booleana, nós atribuíamos V ou F para as sentenças da linguagem. Agora, no caso da lógica quantificacional, nós temos mais símbolos, nós temos fórmulas atômicas mais complexas e fórmulas gerais que nós não tínhamos antes, então nós vamos ver como são as regras nesse caso. Bom, um primeiro passo, a gente deve lembrar quais são, então, os símbolos interpretáveis da nossa linguagem na lógica proposicional. Né? Nós temos as constantes individuais, que são as minúsculas até t, lembrem, as variáveis não são símbolos interpretáveis, então nós temos as constantes individuais, as letras predicativas de grau n, unárias, binárias, ternárias, quaternárias e assim por diante, e as letras sentenciais que nós já tínhamos antes. Lembrando então, quais são os nossos símbolos interpretáveis, a gente vai agora apresentar a definição de interpretação. O que é uma interpretação? A interpretação consiste em duas coisas. Em primeiro lugar, um conjunto não vazio, que é dito universo da interpretação. Em segundo lugar, uma função que associa certas coisas relativamente a esse universo de interpretação para os símbolos interpretáveis da linguagem. Essa função vai associar para cada constante individual um objeto do universo. Para cada letra sentencial vai associar o V ou o F. E para cada letra predicativa de grau N vai associar uma relação de grau N nesse universo. Por isso a importância da gente ter revisado essas noções de relação na penúltima aula, tá? Então, se vocês ainda não têm isso em mente, voltem para lá, porque vai facilitar bastante. Vamos ver alguns exemplos e com isso vai ficar mais claro alguns exemplos de interpretação e com isso vai ficar claro o que é uma interpretação em geral. Primeiro exemplo, eu vou pegar como exemplo de universo o conjunto dos números naturais. E vamos definir uma função, vamos dar um exemplo de uma função para os símbolos interpretáveis da linguagem, tomando o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante, como universo. Tá? Bom, qual é o primeiro passo? Não precisa ser o primeiro, mas era o primeiro ali na minha lista, né? Associar para cada constante individual um objeto do universo. Né? Nesse meu exemplo aqui, o que eu fiz? Eu associei ao A o número 0, ao B o 1, ao C o 2, ao D o 5, e todas as demais constantes individuais eu associei ao 3. Algumas observações aqui para vocês terem em mente. Primeira observação, embora eu tenha que associar alguma coisa algum objeto do universo para cada constante individual, não é necessário que todos os objetos estejam associados a alguma constante individual. Né? Então, se vocês olharem aqui nessa minha interpretação, por exemplo, eu não tenho nenhuma constante individual associada ao 2. Eu poderia ter, mas não é necessário. Eu posso ter interpretações onde há constantes individuais para todos os objetos do universo, essas são ditas interpretações completas, mas não é necessário que todo objeto tenha uma constante individual associada a ele. Tá? Uma outra observação importante, porque gera confusão, então já estou antecipando,
As constantes individuais são associadas a objetos, não a conjuntos, nem sequer a conjuntos unitários, tá? Então, escrever algo assim... Eu sei que meu desenho é horrível. Estaria errado, eu vou fazer aqui embaixo que acho que é melhor, né? Se eu colocasse aqui assim, I de D fosse isso daqui, isso aqui está errado, por quê? Porque eu estaria associando a um símbolo individual um conjunto. Eu tenho que associar um objeto, e como a gente usa essas chaves para marcar conjunto, a gente não deve utilizar, né? E lembrar que o que a gente associa é objeto, tá? Outra observação, os objetos nomeados têm que estar no universo. Eu não posso associar símbolos individuais a objetos que não pertencem ao universo. Então, eu não poderia ter algo como isso daqui. Por quê? Porque 1/3 não faz parte do universo dos números naturais. Se eu quiser, eu posso tomar como universo o universo dos racionais, e aí eu posso, esse aqui passaria a ser um objeto do meu universo e poderia ser nomeado, mas como não faz parte, ele não pode ser nomeado, tá? Outra observação importante, tá? Como eu disse, a interpretação consiste em um conjunto de objetos e uma função para os símbolos interpretáveis. Dizer que é uma função, uma das coisas envolvidas em dizer que é uma função, é que eu não posso associar uma mesma constante individual a 2 objetos, aí não seria uma função. Então, eu não poderia ter, adicionalmente aqui, colocar ainda algo assim como a I de D também é igual a 7. Não, não pode, porque tem que ser uma função. Para D, eu tenho que associar um e um único objeto. Tá? Além disso, como trata-se de uma função, todas as constantes individuais têm, em princípio, de estar associadas a um objeto. E isso vai valer, em geral, para todos os símbolos interpretáveis, né? Como é uma função, eu tenho que associar cada símbolo interpretável a alguma coisa, no caso das constantes, associar a objetos. Tá? Do mesmo modo, como lá na lógica proposicional, né, a gente dizia que uma valoração booleana atribui um valor para todas as letras sentenciais, para cada letra sentencial da linguagem e, por consequência, para todas as sentenças da linguagem. Exatamente também como no caso lá, a gente muitas vezes ignora essa cláusula. Né? O que eu fiz aqui? Vocês observem que nessa minha interpretação, para assegurar que ela seja uma função, eu coloquei essa cláusula aqui. Para as demais constantes individuais, I de K é 3. Então, o que isso aqui, o que essa cláusula me diz? Essa cláusula me diz que se eu pegar o I de E, eu sei que ele é 3. Se eu pegar o I de F, eu sei que é 3. Se eu pegar o I de R, minúsculo, tudo minúsculo, né? Porque a constante individual vai ser 3, tá? Então, eu coloquei essa cláusula simplesmente para atender a definição de função e eu ter um objeto associado para qualquer uma das minhas constantes individuais, né? Então, e a última observação que eu coloquei aqui é que, em geral, né, essa condição fica ignorada. Se o contexto deixar claro que a gente não vai utilizar todas as constantes, a gente acaba ignorando essa cláusula. Bom, a segunda parte da definição de interpretação que eu queria exemplificar aqui é bem sem graça. Eu já disse várias vezes que as letras sentenciais vão nos interessar muito pouco na lógica quantificacional. Depois, no final, a gente vai ver por que pode ser útil mantê-las no vocabulário. Mas, em todo caso, né, o que a gente teria? A gente teria, na hora de interpretar esses símbolos, né, eles deveriam ser associados ao V e ao F.
né? Então, aqui nessa minha condição, ao P, nesse meu exemplo, ao P, eu associei o V, ao Q o F, ao R o V e, na verdade, para todas as outras V. Então, na verdade, essa aqui diz, para o Q o F e todas as outras, para todas as outras são associadas o V. Como eu disse, não se preocupem, vocês vão demorar para compreender para que serve isso aqui e, como eu disse, poderia ser feito de outra maneira. O objetivo de manter as letras sentenciais aqui no cálculo de predicados vai ser permitir, facilitar a representação de relações que se devem exclusivamente às regras lá da lógica proposicional que a gente viu. Mas a gente vai demorar um pouco para ver isso. Por enquanto, só decorar que, segundo a definição de interpretação, é associado a elas o V ou o F. Por fim, nosso caso mais interessante vai ser o das letras predicativas, né? De acordo com a definição, a gente vai interpretar essas letras predicativas por relações do mesmo grau da letra predicativa, tá? Vamos ver aqui, então, os meus exemplos. Se eu tenho R1 é uma letra predicativa de grau 1, eu vou interpretar pelo quê? Por uma relação unária, uma relação de grau 1 no meu universo. E como a gente viu, o que é uma relação unária em um universo? É um subconjunto deste universo. Então, se eu pegar aqui o R1, eu tenho o conjunto, subconjunto 4, 7 e 8. Bom, satisfaz a definição de interpretação, porque é uma letra predicativa unária interpretada por um subconjunto do universo. Claro que não são esses os mais interessantes. Os mais interessantes são se eu pegar, por exemplo, se eu interpretar P1 pelo conjunto dos números pares, né? Qual vai ser o meu subconjunto aqui? Vai ser o 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante para todos os pares. Outro exemplo, interpretar Q1 pelo conjunto dos primos. Vai ser novamente um subconjunto do universo, formado pelo 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, para todos os primos do universo dos números naturais, tá? Bom, o que vai acontecer com letras predicativas de grau 2? Elas vão ser interpretadas por relações binárias, né? E o que vocês devem lembrar? Que a gente viu, eu posso especificar uma relação binária no universo, especificando a propriedade que vige entre os pares dos objetos que estão nessa relação por oposição aos que não estão. Então, exatamente como eu podia, no caso, por exemplo, dos números primos, né? Quando eu interpretei Q1 pelos números primos. Isso aqui, falar no conjunto dos primos, dava na mesma que listar aqui os primos, né? Quer dizer, eu tenho uma propriedade, que é a propriedade de ser primo, que se aplica a todos e somente esses objetos aqui, 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante para todos os primos. Do mesmo modo, se eu tomar a relação menor que, o que ela especifica? Um conjunto de pares do universo, ou seja, um subconjunto do universo elevado ao quadrado, ou seja, uma relação de grau 2 neste universo, né? Então, aqui ficou esse, não devia aparecer aqui, mas o que a gente tem? A relação menor que especifica um conjunto de pares do universo. O par 01, o par 02, o par 03, o par 04 e assim por diante para todos os números em seguida. O par 12, o par 13, o par 14, o par 15 e assim por diante. E assim por diante aqui para baixo. Eu teria o par 23, 24, 25. Então, eu tenho que a relação menor que, né, especifica, na verdade, um conjunto de pares, um subconjunto do universo elevado ao quadrado, portanto, uma relação de grau 2 neste universo. Tá? A metade de, a mesma coisa. Eu vou ter aqui os pares onde o primeiro é a metade do segundo. Então, aqui a gente teria o quê? A gente teria o conjunto 0, o par 0, 0, teria o par 1, 2, teria o par 2, 4,
teria o par 3, 6 e assim por diante, teria todos e somente aqueles pares onde o primeiro é o segundo dividido por 2, tá? Bom, no caso de uma relação de grau 3, o que a gente vai ter que ter? Um subconjunto do universo elevado ao cubo, ou seja, uma relação de grau 3 no nosso universo. O que vai acontecer? Um exemplo é função soma. O que vai especificar a função soma? Aquelas trincas, aquelas tríades de objetos, onde o terceiro é a soma dos dois primeiros, desculpa. Então, eu tenho 0, 0, 0, eu tenho essa tríade porque 0 é a soma de 0, 0. Eu tenho a tríade 0, 1, 1, porque 1 é a soma de 0, 1. 0, 2, 2, 1, 0, e assim por diante, né? Do jeito que eu montei aqui. Enfim, eu teria os infinitas trincas, onde o terceiro é a soma dos dois primeiros, tá? Bom, exatamente como no caso das constantes individuais e das letras sentenciais, como a interpretação é uma função dos símbolos interpretáveis, eu teria que associar algo para todas as letras predicativas, tá? Uma maneira de fazer isso, por exemplo, é atribuir a todas elas o vazio, né? Vocês lembrem que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Portanto, o vazio é subconjunto do universo dos números naturais, é subconjunto do universo dos números naturais elevado ao quadrado, é subconjunto do universo dos números naturais elevado ao cubo, e assim por diante. Então, de acordo com essa cláusula, numa interpretação que tiver essa cláusula aqui, se eu quisesse pegar, por exemplo, I de Q3, o que ela vai ser? Vai ser um vazio, que é um subconjunto do universo elevado ao cubo. Se eu pegar I de S1, vai ser o vazio, que é um subconjunto do universo, tá? Então, como eu disse, essa cláusula a gente em geral esquece, não dá bola para isso, mas só para vocês saberem que em princípio, pela definição de interpretação, eu tenho que ter a associação de um subconjunto do universo elevado à potência correspondente para todas as letras predicativas. Bom, nós temos agora, então, a gente pode ver aqui como esse meu exemplo se encaixa na definição de interpretação. Eu tenho um conjunto não vazio de objetos, que é, nesse exemplo, são os números naturais. Para cada constante individual, eu tenho a associação de um objeto do universo, ao A, ao 0, ao B, ao 1, ao C, ao 2, ao D, ao 5, e para as demais constantes individuais, o 3. Eu tenho uma associação de V e F para todas as letras sentenciais da linguagem, e eu tenho a atribuição de uma relação de grau N para cada letra predicativa de carência N. Os pares para P1, os primos para Q1, o conjunto 3, 7 e 8 para R1, para as demais letras predicativas de grau 1 eu tenho vazio. Para S2 eu tenho a relação a metade D, para R2 eu tenho a relação menor que, para T2 eu tenho essa relação aqui sem graça, simplesmente formada pelo par 24, 5 e 6, 7, mas como a gente viu, é uma relação de grau 2, né, no universo, é um subconjunto do universo elevado ao quadrado. Para as demais de grau 2 eu tenho vazio. Para P3 eu tenho a função soma, que é um subconjunto do universo elevado ao cubo. Para todas as demais letras predicativas eu tenho sempre o vazio. Então, eu satisfaço a definição de interpretação. Vamos ver um segundo exemplo, né? Digamos que eu tomasse como universo, eu chamei essa interpretação aqui de I barra, para a gente ficar, para chamar, a anterior era a interpretação I, essa aqui eu vou chamar de interpretação I barra, só para ter um nome diferente para ela, e eu vou tomar como universo aqui o conjunto dos seres humanos. Eu já observei na penúltima aula que não é assim tão simples tratar conjuntisticamente.
o conjunto dos seres humanos, mas como eu também disse, a gente vai ignorar dificuldades quanto a isso. A gente vai fazer de conta que não dá problema tratar aqui o conjunto dos seres humanos como um conjunto, e para os nossos exemplos não vai dar problema. Bom, o que eu vou ter que associar? Se o meu universo é o dos seres humanos, para as constantes individuais eu vou ter que associar, né, a seres humanos, indivíduos, né? Para A, aqui eu coloquei Maria, claro que o exemplo aqui não funciona porque a gente não sabe quem é, só dizendo Maria, pode ser várias Marias. Mas vamos supor que o contexto deixasse claro a qual Maria eu estou fazendo referência. João, Pedro, Clara. E para as demais constantes individuais, eu vou fazer todo mundo se comportar como A3 e nomear a Clara. Não, seja lá ela quem for, né? Supondo-se que que esteja especificado que indivíduo são esses. Bom, para atribuir, posso atribuir para o FP, I barra de Q eu vou atribuir o V, I barra de RV, I barra de SF e todas as demais V. Como eu disse, essa cláusula aqui não vai nos interessar de fato. Tá? Bom, o que eu vou ter que associar para uma letra predicativa de grau 1? Um subconjunto do universo. Que lembrem, pode ser o vazio, pode ser o próprio universo, né? Aqui eu associei o conjunto das mulheres. É um subconjunto, né, do universo dos seres humanos. Para Q1, associar, digamos, o conjunto dos solteiros. Né? Para R1, esse conjunto sem graça aqui, que tem o João, a Clara e a Maria. Tá? E para R2, associar, por exemplo, a relação ser filho de. O que vai ser, o que vai aparecer aqui? Quais são os pares que vão entrar aqui? Todos os pares onde o primeiro é filho do segundo. Então, eu vou ter aqui o par Silvia Madalena, porque eu e a minha mãe, sou filha da minha mãe. Vai ter o par Silvia Walter, porque sou filha do meu pai. Vai ter o par Lucas Silvia, porque Lucas é meu filho. Vai ser formado por todos aqueles pares de seres humanos onde o primeiro é filho do segundo. Um outro exemplo de relação de grau 2 no universo dos seres humanos, ser casado com. Aqui vai ser formado por todos os pares de pessoas que são casadas. Tá? Então, a gente vai ter aqui Walter e Madalena, que são meus pais, vai ter Silvia e Alfredo, que é meu marido, vai ter Alfredo e Silvia, porque se eu sou casada com ele, ele é casado comigo, e assim por diante. Tá? A gente vai ter como exemplo de relação P3, por exemplo, pode ser filho de E. Então, a gente vai ter aqui as tríades formadas por todas as trincas, por todos os seres humanos, onde o primeiro é filho dos dois, do segundo e do terceiro. Tá? E para as demais, a gente pode botar o vazio de novo. Novamente, o que a gente tem? Um conjunto não vazio, que é o universo de interpretação, uma atribuição de um objeto do universo para cada constante, atribuição de V ou F para cada letra sentencial e atribuição de uma relação de grau N para cada letra predicativa de grau N. Bom, o que vocês devem fazer agora? Uma pausa para fazer o exercício 5 e que pede de vocês exemplos de interpretação. Seria um bom momento se vocês tiverem como conversar entre vocês do grupo para checar as respostas de vocês. Por quê? Porque como se trata de dar exemplos, vocês não têm uma resposta única. E para saber se a de vocês está certa ou não, né, é bom vocês tentarem conversar entre vocês, ou se não, vejam os exemplos, vejam alguns exemplos e a continuação da matéria deve deixar claro, mas seria bem bom se vocês tiverem oportunidade de trocar alguma mensagem, alguma coisa com os colegas, com o monitor ou comigo, se a gente estiver disponível no horário que vocês estão fazendo isso, e porque não tem uma resposta única, né? Mas se não, sigam adiante, tendo mesmo e depois corrijam, tá? Ok? Então, até daqui a pouquinho.